Olá, hoje é 9 de maio, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Hoje nós preparamos um boletim riquíssimo, cheio de análises fundamentais para a gente entender o que está acontecendo de mais importante. O nosso objetivo é destrinchar esses fatos complexos de uma forma super clara e direta. E na nossa escalada de hoje, os temas são os seguintes. A gente vai falar sobre a tensão crescente entre os Estados Unidos e o Irã. Depois, vamos conhecer uma exposição incrível de arte indígena lá no Rio de Janeiro. E para fechar, um alerta muito sério sobre o peso das apostas online no bolso das famílias brasileiras. Podcast Radar FGV. Começando pelo nosso primeiro assunto de hoje, as tensões lá no Golfo Pérsico. Pois é, a situação por lá continua extremamente delicada. Mesmo com algumas tentativas recentes de negociação, os ataques envolvendo os Estados Unidos e o Irã voltaram a subir. Isso acaba jogando um balde de água fria em qualquer esperança de um acordo de paz duradouro na região. Para a gente entender essa dinâmica de verdade, precisamos olhar para o desequilíbrio de forças. De um lado, os Estados Unidos estão lidando com várias fragilidades políticas internas no seu governo. Do outro lado, o Irã tem cartas muito fortes na manga, como o uso de drones super baratos e o controle geográfico de áreas como o Estreito de Hormuz, que é simplesmente uma das rotas de comércio de petróleo mais vitais do planeta. E é exatamente por isso que o professor de Relações Internacionais da FGV, Matthias Spector, traz um alerta muito importante. A Casa Branca está em modo de desespero. O processo decisório do presidente Trump é muito caótico e ficou cada vez mais caótico nas últimas 2 semanas. O que a gente sabe neste momento é que a ideia de que isto era ou um cessar-fogo ou uma prévia para um acordo de paz é o que a Casa Branca estava tentando apresentar ao público. Não é assim que os iranianos enxergaram esse processo nos últimos dias. O que a gente está vendo agora é um processo de escalada, em que um lado precisa aumentar a aposta e o outro lado também precisa aumentar a aposta. Dos dois lados, o que tem mais capacidade de aumentar a aposta hoje é o Irã. Quem tem mais força neste momento é o Irã. Porque o Trump enfrenta um processo eleitoral com uma situação econômica que fica cada vez mais deteriorada, porque esta é a crise energética mais grave dos 50 anos, e não tem uma saída fácil para o Trump, a não ser declarar vitória e bater em retirada. Mas isso é impossível politicamente. Portanto, a gente está contratando, de um lado e do outro, um processo em que esta guerra não tem data para acabar. Não é plausível imaginar paz nas próximas semanas. Houve uma revolução muito recente em tecnologia, que é a ideia de que com um drone muito barato, que é muito fácil de esconder, um país muito mais fraco pode dar batalha a um país muito mais forte. A gente começou vendo isso não no Irã, mas na Ucrânia. Está resistindo à guerra que a Rússia lançou contra a Ucrânia há 5 anos, graças a essa revolução tecnológica dos drones como arma de guerra. Os iranianos aprenderam. A posição do Estreito de Hormuz dá enorme vantagem militar ao Irã. Os Estados Unidos não conseguem sequer trazer os seus navios de guerra para o estreito, porque trazê-los significa expô-los, que nem patos na água, para ataque iraniano. O povo iraniano sente que esta é uma guerra por sobrevivência. Para os Estados Unidos, esta é uma guerra de capricho, foi uma guerra opcional, uma guerra de escolha. E essa guerra de escolha tem a tolerância mínima que a política americana permite ter, que são as eleições para o Congresso agora em novembro. Vamos agora para o nosso segundo assunto, focando na cultura e na arte indígena contemporânea. O número 200 dá o tom de uma exposição fantástica que está acontecendo agora na FGV Arte, lá no Rio de Janeiro. São cerca de 200 obras incríveis reunidas num só lugar. Essa mostra propõe um diálogo super profundo sobre território, memória e identidade cultural. Eles reuniram pinturas, esculturas, fotografias e objetos de diferentes povos originários de toda a América Latina. E a curadoria desse projeto lindíssimo foi feita em conjunto pelo Paulo Erkenhoff, da FGV, e pela artista indígena Glicéria Tupinambá. E o grande diferencial aqui, como o próprio curador da FGV, Paulo Erkenhoff, faz questão de explicar, é justamente fugir daquela visão única e estereotipada sobre os povos indígenas. A ideia de fazer algo sobre as sociedades indígenas, mas pensando o conjunto de uma forma diferente. Em lugar de fazermos um tema único ou uma etnia, o projeto foi de criar diversos recortes.
Agora, a gente entra no nosso terceiro e último bloco: a economia e a dívida oculta das apostas online. Esse é um desafio que vem crescendo rápido demais no país. Olha só que dado alarmante. Uma pesquisa recente da Meio é Mensagem mostrou que a grande maioria dos brasileiros já percebeu que as apostas online estão aumentando muito o endividamento das famílias. Como resultado disso, está crescendo bastante o apoio para que essas plataformas sejam proibidas de vez aqui no Brasil. E o que torna todo esse impacto financeiro ainda mais perigoso é uma característica bem específica. Muitas famílias estão sofrendo com essas perdas de forma totalmente isolada. A gente pode chamar isso de dívida invisível. Sabe como funciona? As perdas financeiras com as apostas costumam ser mantidas em segredo dentro de casa. A pessoa perde o dinheiro, oculta o prejuízo e as contas vão virando uma bola de neve silenciosa. Quando a família finalmente percebe, a situação já chegou num nível muito grave e super difícil de resolver. A professora da FGV, Carla Bene, faz um alerta crucial sobre isso. E muitas vezes a família nem sabe, porque vai descobrir quando a luz cortou, porque aí a pessoa acha que se jogar de novo vai ganhar. Então, existe um processo de esconder essa questão, porque ela também causa uma vergonha, um constrangimento quando se perde, que dificulta muito o processo. A gente não pode ter preconceito na análise de imaginar que é só uma renda específica, só uma faixa etária específica. Isso entra em todas as casas, independente da renda e do grau de instrução. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!